Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Faremos juntos essa leitura do verso 1 ao verso de número 10. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Juntos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-os em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu tenho uma história muito particular com esse texto. O pessoal da igreja já ouviu a minha história, sabe pelo que eu passei. E durante o tempo que eu estava no presídio, eu tinha um radinho, um som. E a minha mãe sempre me levava fitas com música, para que tivesse algo ali para poder passar o meu tempo. E ela, numa dessas fitas, ela então, gravava ali várias músicas de acordo com a seleção dela. E numa dessas fitas sobrou espaço no final, e ela colocou a narração da Bíblia na voz do Cid Moreira, né? E aí, num dia de visita, minha mãe esteve lá e me levou a algumas dessas fitas. E eu, terminada a visita, né, me recolhi. E aí, ali, trancado, sozinho, né, coloquei, estou lá ouvindo música, e deitei já uma certa hora da noite, né? E ouvindo música acabei adormecendo, e era aqueles gravador auto-reverse, então tocou todo o lado A, tocando música, né? E aí eu estou ali naquele soninho, aí vira a fita, né? E aí de repente, sozinho à noite, na escuridão da cela, entra a voz do Cid Moreira: filho meu. Eu tomei um susto, né? E eu fiquei assim, eu não sabia o que estava acontecendo, né? E ouvindo: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e no teu coração guarde os meus mandamentos. E aí eu me toquei o que tinha acontecido, aonde eu estava, porque você acorda assustado, você não sabe nem aonde você está. E ali, porque acordei assustado, perdi o sono. E a fita não só vinha a narração, não dizia onde estava o texto. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? E eu me levantei, já estava sem sono, peguei minha Bíblia, né? Fui lá na chave bíblica até achar o texto. E eu fui meditar nesse texto e pensar nesse texto, né? É um texto que nos exorta a sabedoria. É um texto que nos leva a pensarmos em princípios de obediência ao Senhor. É um texto que nos desafia e nos coloca diante da seguinte pergunta: o que Deus requer de nós? Eu creio, sinceramente, que todo crente, todo servo fiel ao Senhor, ele se faz essa pergunta de vez em quando: o que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer que eu faça? O que o Senhor espera da minha história? Quando
aconteceu essa passagem comigo, e eu ali, meditando nesse texto, eu tinha perdido o sono, acordei assustado, de madrugada, e aí eu resolvi retomar a minha leitura da Bíblia. Eu estava lendo o Evangelho de Mateus na época, e aí fui lendo o Evangelho de Mateus com essa pergunta na cabeça: o que Deus requer de mim? E aí, lendo o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, eu vejo Jesus fazendo um alerta a respeito do final dos tempos. Quando Jesus fala, Mateus 24, do verso 4 até o 8. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. E aí eu parei a minha leitura e comecei ali, a fazer alguns questionamentos ao Senhor. Falei, Senhor, a vinda do teu filho é certa. Haverá muita gente enganada porque desconhece as Escrituras. E o que o Senhor requer de nós? De um modo global, eu comecei a me fazer outras perguntas. Qual deve ser a minha perspectiva de futuro quando eu penso na minha vida cristã? O que eu devo esperar do futuro? Talvez, e hoje, eu voltando estes pensamentos, eu acredito que talvez a pergunta certa seria, o que eu devo esperar de mim mesmo? Como filho de Deus, nos próximos anos, o que eu devo esperar da minha resposta ao chamado de Deus, aquilo que Deus requer de mim? Nós precisamos caminhar a nossa vida cristã, mas sempre da perspectiva de que o final virá, de que a volta de Jesus é iminente. Parece que de vez em quando nós nos esquecemos disso. Parece que nós, de vez em quando, vivemos a nossa vida e até cremos na volta de Jesus. E até cremos que Ele morreu por nós. Mas nós vivemos a nossa vida como que se isso não nos alcançasse. Como que se a volta de Jesus fosse algo tão distante, longe de nós. Parece que o cristianismo passou a viver não mais na perspectiva dos novos céus e da nova terra. Parece que os cristãos estão muito preocupados com as coisas deste mundo. E não mais buscando responder estas perguntas que me angustiaram e me angustiam até hoje. O que Deus requer de mim? Qual deve ser a minha expectativa a respeito do futuro, enquanto eu estou aqui aguardando a manifestação de Deus? O que Deus requer de nós? Como filhos de Deus, qual tem sido o nosso planejamento para os próximos anos? Eu creio, e creio firmemente, que Deus tem um plano especial para a minha vida. E eu creio que você também assim crê, que Deus tem algo preparado para você. Eu creio que, assim como eu, você, durante as suas orações, se coloca diante de Deus e fala, eu quero ser o teu servo, Senhor. Eu quero agir, eu quero viver de acordo com a tua vontade. Mas, no nosso dia a dia, na hora de fazer os nossos planejamentos,
parece que nós não estamos mais considerando esta nossa oração e não estamos mais colocando diante de Deus aquilo que o Senhor requer de nós. Esse texto de Provérbios, capítulo 3, é um texto que nos exorta a obedecer a Deus, né, e a buscarmos a sabedoria de Deus, né. Ele começa exatamente assim, e eu agora vou passar a citar esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, só para você fazer os contrapontos, é uma leitura sempre interessante. Versos número 1 e 2 diz assim: Filho, não se esqueça dos meus ensinamentos. Lembre-se sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Então, meus queridos, o que eu olho para o texto e percebo que o Senhor quer nos dizer é que nós precisamos nos lembrar de guardar os ensinos do Senhor. Essa é uma questão de decisão pessoal. Entenda, né? Deus é soberano, Deus traçou e traça, Ele tem sob o controle o fio da história. O salmista diz que ainda a palavra não me chegou à língua e o Senhor já a conhece toda, e nós cremos nisso. Mas esta decisão de guardar, de se lembrar dos ensinos do Senhor é uma questão pessoal. Cada um de nós é responsável por suas próprias decisões no que tange a obedecer ao Senhor. E eu creio que nós precisamos nos propor a obedecermos mais. Se você olhar para este versículo, e eu quero fazer isso a cada 2 versículos aqui, porque há um contraponto interessante. Porque sempre nesse provérbio, nós vamos ter uma orientação divina e uma promessa. Verso 1 e verso 2, quando nós estamos falando que precisamos guardar os ensinos do Senhor, a orientação de Deus é exatamente esta: não esqueça de se lembrar sempre dos mandamentos de Deus. Esta é a orientação divina. Mas há uma promessa, e a promessa é: você terá vida longa e vida cheia de sucesso. Olha o texto. Há uma orientação de Deus e há uma promessa. Há algo que Deus requer de nós. Quando Deus nos fala para lembrarmos e guardarmos os seus ensinamentos, a finalidade é criar em nós essa atitude, a atitude de obediência à palavra. O verbo traduzido aqui do hebraico, lembrar, tem o significado de não desprezar, de não ignorar. Ou seja, quando a palavra está dizendo lembra, ela está dizendo não despreze, não ignore. O sentido geral é de nós estarmos ruminando, lermos a palavra, meditarmos na palavra e ficarmos ruminando aquilo, trabalhando aquilo na nossa mente e de não ignorarmos aquilo que o Senhor tem nos falado. É de guardar. E guardar aqui significa proteger, colocar debaixo de proteção. O sentido exato da tradução desse texto é observar aquilo que protegemos. Ou seja, eu leio a palavra, medito na palavra, trago esta palavra à obediência e eu vou colocar sobre proteção os ensinamentos de Deus para que eu possa os cumprir. É o requerimento de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos nos lembrar e guardarmos sempre o ensinamento da palavra do Senhor. Toda a palavra de Deus são verdadeiros tesouros que precisam ser guardados dentro de nós. São estes ensinos, são estas palavras, são estas orientações que vão fazer com que nós tenhamos essa vida que Deus tem prometido para nós, este aumento dos dias, estes anos de paz. E é sempre bom lembrar, paz não é ausência de problemas, mas é serenidade
enquanto nós estamos vivenciando o momento da tempestade. Quando nós guardamos esse tesouro da palavra, esse tesouro que nós guardamos, que nós protegemos, é este mesmo tesouro que nos protege. É a palavra de Deus que nos protege. Mas para que ela possa de fato nos guardar, para que ela possa de fato nos proteger, nós temos que trazê-la bem assimilada no nosso coração. Estamos dispostos a obedecer. Estamos dispostos a fazer aquilo que a palavra tem nos dado. E quando nós aplicamos este princípio de observar e de proteger, Deus vai cumprir sobre nós a promessa que Ele mesmo fez. Ah, Senhor, por que a promessa do Senhor não se realiza na minha vida? Talvez a pergunta é outra. Senhor, aonde eu não tenho guardado, aonde eu não tenho observado os teus princípios? O termo vida longa era aqui usado na mudança de estação para a primavera. É o mesmo termo. Quando está mudando a estação, quando estava entrando a primavera, era o termo usado vida longa. É quando tudo voltava a ter vida. É quando o inverno passava e agora chegava o tempo do desabrochar. Chegava agora o tempo de nascer as flores, do cantar dos pássaros, aonde a vida voltava à existência. Então, quando nós guardamos a palavra, quando nós nos dedicamos a observarmos a palavra, eis que tudo novo se fez. A palavra de Deus tem essa capacidade de gerar em nós a esperança, de gerar em nós este renovo, a bênção visível de Deus em nossas vidas. E o texto continua. Verso 3, verso 4, nova tradução na linguagem de hoje. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus quanto aos seres humanos. Que coisa linda. A orientação de Deus é: seja fiel com constância. Tenha uma fidelidade constante ao Senhor. Não é uma altercação. Eu sou fiel aqui, aqui eu não sou tanto. Hoje eu sou um homem crente, amanhã eu estou mais ou menos por aí, né? Hoje eu estou dobrado aos pés do Senhor em oração, amanhã nem tanto. Hoje eu guardo os meus lábios, amanhã eu estou contando piada suja. Isso não é guardar, isso não é observar, isso não é ser fiel. Isso é inconstante. A orientação de Deus é ser fiel com fidelidade, com constância, sempre, em todo o tempo. Mas há uma promessa para essa fidelidade. Ela vem no verso 4. Você vai agradar a Deus e você vai agradar os homens. Você será agradável aos olhos de Deus. Você vai achar graça, você vai achar boa compreensão diante dos olhos de Deus. E você vai achar graça, você vai achar boa compreensão diante dos olhos dos homens. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical um tema, uma igreja abençoadora. E isso está baseado, todos esses estudos estão sustentados em Atos capítulo 9, no verso de número 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ou seja, a igreja que caminhava em paz, ela agradava a Deus e Deus acrescentava pessoas. Ela também tinha bom testemunho dos de fora. A igreja do Senhor, ela precisa entender que ela tem que cultivar uma atitude profunda de lealdade e fidelidade a Deus.
A expectativa que nós temos a respeito de um futuro melhor, ela tem que passar por isso. A fidelidade a Deus. Ser fiel constantemente ao Senhor. Se você gosta de história antiga, se você gosta de ler a respeito de civilizações antigas, de forma especial as religiões das civilizações antigas, você vai perceber que há algo de comum nessas religiões de civilizações antigas. Elas tinham muitos ídolos, e elas chamavam esses ídolos de deuses, né? E eles tinham uma verdadeira veneração por esses ídolos. Nós vamos encontrar, por exemplo, povos que são do tempo bíblico, que construíam ídolos aonde eles sacrificavam crianças. A estátua a adoração ao deus Baal, era uma estátua que tinha os braços levemente inclinados, o ventre era um forno que ficava ali queimando, e se colocava crianças no braço desta estátua, de tal maneira que essa criança rolaria e alcançaria o ventre daquele ídolo. E a criança então era sacrificada àquele Deus. Só de pensar é algo que nos dá asco. Mas a idolatria deles era assim, né? Sacrificavam crianças. E acreditavam firmemente que quando faziam isso, eles iam agradar a esses deuses, a esses ídolos, e receberiam deles os seus favores. São vários e vários filmes que nós vemos que existe um vulcão e ali as pessoas com medo daquele Deus que está provocando aquela ira, provoca sacrifícios humanos para poder agradar aquele Deus, para aplacar a ira daquele Deus. Quando eu estava fazendo um curso em Minas Gerais, na UFMG, eu tinha uma professora que não gostava de crente. E eu tinha verdadeiros embates com essa senhora na sala de aula. E um dia, numa de suas aulas, ela virou e falou assim: o grande mal que os portugueses fizeram quando vieram para o Brasil foi trazer a Bíblia. O país já tinha sua própria religião, não tinha que mudar a cultura. Era professora de sociologia. E aí, mais uma vez, eu interrompi a aula e falei: professora, eu discordo. Porque a religião que tinha aqui era uma religião de medo. A Bíblia nos ensina que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A religião que tinha aqui eles viam a lua e temiam e tinham medo da lua e adoravam ao Deus Lua. Depois eles adoravam ao Deus Rio, adoravam ao Deus Sol. Quando começava o tempo a fechar, eles adoravam o Deus Chuva e morriam de medo. Eles tinham medo. Então, essa era uma religião absolutamente opressora. Ela dominava, as pessoas, os índios aqui, na realidade, eles não estavam tendo um serviço religioso que lhes trazia paz. Eles queriam os favores. E era algo opressor. Quando eles tiveram contato com a Bíblia, quando eles conheceram a respeito do Evangelho, o Evangelho é que tem o poder de libertar destes temores. E quando eles conheceram este Evangelho, e aqueles que decidiram viver segundo este Evangelho, de acordo com essa lealdade, eles foram libertos deste medo e destes temores. É o que aconteceu com essas civilizações. Por que essas religiões desapareceram? Porque elas foram assimilando a tudo que estava à sua volta, até que elas desapareceram. Os deuses não a ajudaram. Os deuses não fizeram que elas prevalecessem. Eles foram de fato leais a seus ídolos, mas os ídolos nada são, nada fazem. Os ídolos não foram recíprocos, né? Alguns núcleos dessas antigas civilizações ainda existem e misturam a antiga cultura com uma outra cultura. E isso só traz
problemas. Se nós olharmos para a história da Bíblia, nós vamos ver algumas afirmações lindas. Por exemplo, não há outro Deus, só o Deus das Sagradas Escrituras. Yahvé, Javé, Jeová, nós perdemos a pronúncia. YWHD. Mas o sentido geral dessa palavra é o Deus eterno, a essência do ser. Então, por isso que nós o adoramos. Aquelas culturas, elas não amavam seus deuses, elas tinham medo, elas tinham interesse materiais. E na medida que os seus medos continuavam, e os seus desejos não eram atendidos, elas foram abandonando. A palavra de Deus não. O cristianismo tem mais de 2000 anos. O cristianismo tem mais de 2000 anos. E nós permanecemos fiéis. Estas religiões, elas não tinham um espírito de fidelidade constante aos princípios da religião que seguiam, ou que ainda seguem, né? Elas misturavam ritos, misturavam práticas, com a finalidade de obter vantagens materiais, ou de assimilar aquele povo para a sua própria cultura. Você percebe isso, por exemplo, aqui no Brasil, né? Onde diversas religiões, diversas igrejas têm um sincretismo religioso e assimilam características umas das outras, e tudo isso com o tempo tende a desaparecer. Toda religião que se inicia baseada numa idolatria, ela acaba se misturando com outros rituais místicos e ocultos. E isso não permite que eles sejam fiéis, porque a cada temporada tem uma nova novidade. Estas religiões partem do princípio de fora para dentro. Aquilo que vem de fora influencia aqui dentro. E aí esses ídolos caricaturados em formas de deuses, né, imponentes do seu tamanho, né, provocam medo, fazem com que seus seguidores fiquem temerosos, até que, de tanto assimilar, eles perdem a sua identidade, perdem a sua cultura. A lição para nós é que nós temos que ter muito cuidado para não assimilarmos as questões culturais que vêm de fora para dentro da igreja. Igreja é o contrário, eclesia é chamada de dentro para fora. Não é de lá que influencia aqui, é daqui que influencia lá. Então, quando nós nos voltamos para o texto que nós estamos lendo, nós somos chamados a cultivar esta lealdade ao Senhor, aos seus princípios, aos seus desígnios. É por isso que o cristianismo não perdeu a sua essência. Nós seguimos um Deus que se instala. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quando nós temos essa consciência de que Deus está em nós, que Ele habita em nós, isso tem de nos levar a termos essa atitude profunda de lealdade e fidelidade. Desde que eu me casei, eu e Leda estabelecemos alguns princípios. Um deles é que nós não assistimos televisão sem o controle remoto estar na nossa mão. Não é nem perto, a gente gosta de ficar com o controle remoto na mão. Por quê? Porque nós somos surpreendidos, todos nós somos surpreendidos com uma série de cenas na televisão que confrontam o nosso padrão de fidelidade. A Bíblia diz para que nós tomemos cuidado com aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas percebem? Nós temos deixado isso de lado. Nós assimilamos. Muitos crentes são fãs inveterados de Malhação. Não, isso não tem nada a ver. Como não?
Estão ensinando princípios contrários. Estão ensinando coisas que são contrárias àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas a nossa fidelidade ali, ela é colocada meio que de lado. A gente fala, não, Deus entende. Eu não estou aqui cobiçando, eu não estou aqui, né? Eu estou aqui rindo. Né? Rindo está o diabo. Olhando tudo aquilo e falando, cadê a tua fidelidade? É simples. Imagine você assentado na sua sala de televisão, assistindo certos programas, certas cenas, e Cristo Jesus sentado ao teu lado. Cristo, ali, sentado com você. Se nós tivermos essa certeza da presença de Deus do nosso lado constantemente, nós deixaríamos de falar uma série de bobagens que nós falamos. Nós deixaríamos de ver uma série de coisas que nós vemos. Nós deixaríamos de fazer uma série de coisas que nós fazemos. Quando nós somos confrontados, exortados a esta busca por este princípio, nós vamos então caminhar para o próximo. Versos 5 e 6. Confie no Deus eterno, de todo o coração. E não te apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Meus queridos, nós precisamos confiar em Deus e não em nós mesmos. A nossa confiança é no Senhor. Então, precisamos compreender que para melhorar a nossa comunhão com Deus, nós temos que confiar nele. Aqui também há uma orientação e uma promessa. A orientação divina é: confie em Deus e não apoie-se na sua inteligência. E há uma promessa. Quando você confia em Deus, quando você não está apoiado na sua inteligência, a promessa é: Ele vai mostrar o teu caminho. E a sua vida vai se tornar mais fácil. Sabe o que significa apoiar na sua inteligência? Eu tenho aprendido que algo muito importante: coisas más acontecem com pessoas boas. E nós temos dificuldade de assimilarmos isso. O problema é que nós temos a tendência de questionar a razão de tudo. Por quê? Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Na verdade, nós não somos tão bons quanto achamos que somos. Nós não somos tão crentes quanto deveríamos ser. E é através dos problemas é que nós crescemos. É através dos problemas que nós aprendemos mais sobre nós mesmos. É através dos problemas que nós melhoramos até o nosso caráter. Então, quando nós assimilamos isso sobre nós, quando nós aprendemos a confiar em Deus e não em nós, nós nos apoiamos mais no Senhor. Passamos a ser mais dependentes dEle. Isso tem a ver com a atitude. A nossa atitude em relação a Deus. Isso gera sensibilidade em nós. Isso faz com que nós possamos abrir os nossos ouvidos à voz que vem do Senhor. Ao invés de nós questionarmos, ao invés de nós acharmos que temos resposta para tudo e para todas as mazelas do mundo, ao invés de nós buscarmos os porquês, nós passamos a buscar a presença. Nós passamos a buscar estarmos aos pés do Senhor. E aí, confiamos mais nele e menos em nós. O ano passado, no processo de sucessão pastoral, no meu caso, troca de campo, buscar um novo campo, nós começamos desde o início do ano. Eu, Leda, sentamos com os meninos, conversamos, olha, nós vamos mudar. E aí, a pergunta natural dos meninos era: para onde? Ainda não sabemos. Nós ainda não sabemos.
Mas nós trabalhamos com as crianças assim, olha, Deus está no controle. Deus vai nos conduzir para um novo lugar. E aí criança já começa, né? Mas os meus amigos da escola, e isso e aquilo, olha, não se preocupe. Deus vai providenciar tudo novo. Deus vai nos colocar numa boa casa. E tinha o problema do cachorro. Porque nós temos um cachorrinho, os meninos são muito apegados com o cachorro. E às vezes o pastor ele não tem a opção de escolher aonde ele vai morar. Sete Lagoas eu morava na casa pastoral. Uma das igrejas que eu preguei, em Guarapari, lá tem um apartamento. Né? Outras igrejas não tinha casa, aqui aluga, mas vai alugar onde? E aí as crianças, mas e o cachorro? Nós não sabemos se vamos poder levar o cachorro. Mas vamos orar, porque Deus está no controle. E essa experiência de confiança em Deus, de depositar no Senhor, e não em nós mesmos, o controle da nossa história, nos levou a orarmos mais, a dependermos mais de Deus, a estarmos mais na presença de Deus. E ao invés de nós ficarmos questionando os porquês, ao invés de nós ficarmos buscando, querendo entender o que Deus iria fazer, nós simplesmente nos colocamos aos pés do Senhor e deixamos Ele nos ensinar as muitas coisas que nós precisamos aprender. De Ele poder nos mostrar como que nós deveríamos agir de acordo com a situação. Nós temos, meus queridos, de confiar mais no Senhor. O Senhor está no controle da história. O controle da história absoluto é do Senhor. Sejamos mais crentes, mais dependentes de Deus. E o sábio Salomão continua, versos 7 e 8. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Eterno e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. A orientação divina é: tenha ódio da vida de pecado. Há um ditado corriqueiro no meio cristão, que é uma grande heresia. O pessoal fala assim: não, Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia tanto o pecador quanto o pecado. Deus ama os seus escolhidos. Deus ama os seus eleitos. Deus não suporta o pecado. A Bíblia diz que Deus odeia com ódio consumado. E nós precisamos desenvolver esse sentimento, que às vezes é um sentimento, uma palavra difícil na boca de um crente. Odiar. Mas nós temos que odiar a vida de pecado, porque ela é uma afronta à santidade de Deus. E é o que diz o texto. Tema o Eterno. Tema o Senhor. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor. Aparta-te do mal. Quebre. Rompa. E tem promessa. Saúde e força em períodos de sofrimento. Todos nós devíamos buscar diariamente alegrarmos o coração de Deus. Entenda isso. Porque se isso não for bem entendido, a gente ainda vai pensar besteira. Alegrar o coração de Deus é viver de acordo com aquilo que Deus requer de nós. Isso só é possível quando nós aceitamos e nos entregamos ao estilo de vida proposto pelo Senhor. Isso é alegrar o Senhor. Isto é alegrar o coração de Deus. É viver com temor e tremor diante daquele que é o Todo-Poderoso. Temer a Deus, ao contrário do que muitos pensam, é se alegrar nele. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo a carta aos Coríntios,
No capítulo 10, do verso 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Viva para alegrar-se no Senhor. Viver no temor do Senhor é viver para Ele. É cultivar a sua presença em tudo aquilo que fazemos. E quando nós deixamos de fazer isso, nós certamente teremos dores de cabeça. Porque nós escolheremos algo muito difícil. Nós enfrentaremos sofrimentos intensos na alma. Davi, quando, no momento da sua vida, ele deixou-se dominar pelo pecado, ele diz que até os seus ossos doíam. O sofrimento de Davi chega a ser físico. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto Davi cala diante do seu próprio pecado, até os ossos eram envelhecidos. Ele sente a dor física, o sofrimento por causa do pecado. Às vezes, a prática do pecado enche o nosso coração de dúvida, de insegurança. Às vezes, a prática do pecado nos conduz a um vazio existencial, a depressão, a ansiedade, uma série de outras coisas. Às vezes, a presença constante do pecado nas nossas vidas, o fato de estarmos, às vezes, apegados ao pecado e não odiando a vida de pecado, isso traz para nós este sentimento de vazio, de tristeza, de angústia, de sentir a dor da alma, de perder a alegria da salvação. Não é perder a salvação, é a alegria. Agrada-te do Senhor. Agradar é que a sua felicidade esteja no Senhor. Que as suas realizações estejam no Senhor. No fundo, o que o ser humano mais quer é paz interior. É nisso que se resume a felicidade sobre a terra. Ter paz de espírito, ter tranquilidade. Não é o fato de ter coisas, mas é a razão de, tendo coisas, saber como usá-las. Nós temos que desenvolver na nossa alma o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é aquilo que nos leva a fugirmos da aparência do mal, a não queremos essa vida de pecado, a nos apropriarmos da promessa que Deus tem para nós, a segurarmos aquilo que o Senhor tem nos dado, saúde e força, mesmo em meio ao sofrimento. Verso 9 a 10. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. A orientação de Deus para nós: dê a Deus o primeiro lugar em tudo. Qual que é a promessa? Ele vai suprir as suas necessidades. Nós temos que nos propor a honrarmos mais a Deus. Nós temos que nos tornar verdadeiros adoradores do Senhor.
Esta semana eu tive a oportunidade de falar, de pregar para os professores e funcionários da escola do Biângulo. E eu usei exatamente o texto de João, capítulo 4. E falei a respeito da verdadeira adoração. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade. Jesus disse que o tempo já chegou, que o tempo é esse. O tempo dos verdadeiros adoradores é hoje, é agora. Eis que hoje é o tempo sobremodo oportuno. É o tempo dos verdadeiros adoradores que adoram a Deus, adoram em espírito. E aqui não se refere ao Espírito Santo, mas ao Espírito humano, aonde Deus habita através do seu Espírito. Aonde está o nosso tesouro eterno? O adorador, ele não vive pelos desejos de sua alma. O adorador, o verdadeiro adorador, ele vive para buscar as coisas daquilo que vem do alto. O adorador que adora em espírito e adora em verdade, e a verdade aqui não é a palavra de Deus, mas é a realidade da presença de Deus em sua vida. É aquele que vive em adoração em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar. É aquele adorador sincero. É aquele adorador que se coloca diante de Deus, mesmo com seus defeitos. Mas ele não tenta disfarçar-se diante de Deus. Ele não está buscando uma adoração baseada em rituais, meramente rituais religiosos. O verdadeiro adorador, ele tem um relacionamento profundo e poderoso com Deus. O autor e consumador da vida, aquele que habita em seu coração. O adorador honra a Deus com aquilo que ele tem. Ele honra a Deus com o seu tempo, ele honra a Deus com os seus olhos, ele honra a Deus com as suas palavras, ele honra a Deus com as suas ações, com as suas atitudes, ele honra a Deus com a sua obediência. Ele não oferece a Deus o que sobra. Qual é o seu tempo de vida devocional? É quando dá, é o que sobra. Estou muito cansado, eu leio pouco a Bíblia. Estou muito cansado, eu não vou no culto. Hoje eu estou com dor de cabeça. Eu não vou para a escola dominical. Ninguém deixa de ir no trabalho por causa de uma dor de cabeça. Ninguém falta no trabalho porque está quente, porque está frio. Mas às vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. É o que sobra. O salmista faz a pergunta: o que posso dar ao Deus que tem tudo? Há uma canção que responde: te dou meu coração, me entrego por inteiro. Sabe, Salomão, no livro de Eclesiastes, quando ele fala muito a respeito da transitoriedade da vida, no capítulo 3, ele diz que tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tem muita gente que lê esse texto e fala assim: não, haverá o tempo para o propósito de Deus se estabelecer. E não é isso que o texto diz. O que o texto diz é: se tem propósito, tem tempo. Há tempo para todo propósito. Tem propósito? Então tem tempo. Teu propósito é adorar ao Senhor? Então você tem tempo para cumprir este propósito. Teu propósito é passar num concurso? Então tem tempo para você estudar.
Teu propósito, qual é? Dá uma olhada na tua agenda. A tua agenda identifica quais são os teus propósitos. A tua agenda mostra o que tem sido prioridade na sua vida. Teve aqui essa semana uma peça de teatro, voltada do pessoal da escola. E eu vim participar, eu vim assistir para estar junto. E a peça mostrou muito a respeito da questão do tempo. A administração do tempo e a relação com a família. Conversando depois, eu descobri que levaram mais de 1 hora, depois que terminou a peça, para poder deixar as crianças mais ou menos equilibradas. E aí, quando terminou, fui vendo as crianças saindo, e várias delas com os olhos vermelhos. Elas não saíram durante a peça, mas choraram copiosamente. Eu me lembro de uma adolescente saindo e chorando de forma convulsiva, de soluçar. Eu conversei com o pessoal, quero trazê-los aqui. Se possível, apresentar a mesma peça. Para que nós possamos rever as nossas prioridades. Portanto, meus irmãos, quando comecei a mensagem e falei de algumas perguntas, o que Deus requer de nós? O que Deus requer do nosso futuro? O que eu devo esperar de mim mesmo como filho de Deus? E eu acho que a resposta, e a melhor resposta, é que nós não devemos esperar nada além daquilo que nós temos dedicado ao Senhor.